Olá, querido, seja bem-vindo para mais uma aula sobre plantação de igreja. Estamos vendo sobre o ciclo paulino. Nós já vimos até esse presente momento 5 etapas do ciclo paulino: os missionários comissionados, o auditório contatado, o evangelho comunicado, ouvintes convertidos e os crentes congregados. Mas tem mais, está preparado? Vem comigo! A fé confirmada. Queridos, cada cristão precisava confirmar a sua fé. Em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, somos desafiados desde pequenos a incutir no coração da criança os ensinos do Senhor, nosso Deus. Quando olhamos para o Novo Testamento, em Mateus 28, 20, nós aprendemos que Jesus está ensinando e ordenando que cada cristão possa ensinar e guardar tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Mas Pedro vai falando que nem todos tinham crescido e aprendido a guardar e a ensinar, a reproduzir para outras pessoas. Hebreus 5, de 12 a 14. Nessa 6ª etapa do ciclo paulino, na fé confirmada, nós vamos encontrar falando sobre mordomia. A mordomia tem tudo a ver com o cristão e com o que ele possui: seu tempo, seus talentos, suas posses. Tudo o que cada cristão tem foi dado por Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. E assim como Deus tem nos dado, nós também precisamos aprender a dar livremente, liberalmente, tudo a Deus. Mateus 10, verso 8 e 1 João 3, 17. Ainda nessa etapa falamos também de testemunho. Edward T. Hall, ele acreditava no aprendizado de 3 maneiras bem didáticas. A primeira delas é o nível formal, quando aprendemos com a correção dos nossos erros. Erramos, somos orientados e aprendemos com os nossos erros. O segundo nível é o nível informal, a imitação de modelos. Nós vamos olhando as pessoas e vamos aprender a como fazer e de que maneira fazer. Terceiro nível é o nível técnico, o do professor, do ensino e do aluno. Certamente, o ensino informal, ele tem alcançado com mais eficiência o coração das pessoas, por causa da influência. Mas além do testemunho, tem o serviço. É um dos temas que a Bíblia mais aborda. Filipenses capítulo 2, verso 7, fala que o Filho do Homem, ele se tornou semelhante a um escravo. Ou seja, ele pegou a natureza humana sobre si para mostrar que ele é servo. O homem, ele é ordenado e encorajado a servir. Está lá em Mateus 4, verso 10. A igreja primitiva acreditava fielmente no efeito que era através do serviço. 1 Tessalonicenses 1:9. Nós vemos a natureza do ser humano, do homem. É um mandamento de Deus. E nas crenças e nas práticas da igreja primitiva, o servir era evidente. Uma outra etapa nesse ciclo é a adoração. Um bom exemplo de um culto verdadeiro é visto através da vida de um leproso, de Mateus capítulo 8, versos 1 a 4. O leproso, ele se aproximou do Senhor Jesus. Ele adorou ao Senhor. Ele entendia naquela percepção o senhorio de Jesus Cristo. Era o reconhecimento da vontade soberana. Era o reconhecimento do seu poder, o poder divino. O leproso não adorou ao Senhor Jesus porque ele ia ser curado. Ele, o leproso, reconhecia o poder soberano que residia no Senhor Jesus. O leproso continuaria adorando ao Senhor, mesmo que não fosse curado. Adoração. E por fim, nessa 6ª etapa tem a instrução.
Todo cristão tem como princípio, como valor maior, assenhorar-se de um conjunto de verdades fundamentais da fé cristã. John Stott, ele tinha um material muito interessante chamado Cristianismo Básico, que pode ajudar cada crente a entender melhor o seu papel. Instrução. Quando a gente é instruído, a gente entende melhor quais são os passos que devemos dar para agradar o nosso Pai Celestial. Sétima etapa do ciclo paulino: líderes consagrados. Queridos, todo bom propósito é demonstrado através do ato de servir as pessoas, mas também servir as igrejas do Senhor. Isso acontecia no tempo da igreja primitiva, mas também muitos desafios para essa consagração. Um dos desafios é que havia casos severos de correção, como por exemplo Ananias e Safira em Atos 5, de 1 a 11. Então, no meio desse desafio da consagração, tinha também a correção severa. Irmãos que praticavam, a ceia do Senhor de uma maneira nada apropriada, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 11, de 28 a 32. Esse era o desafio: líderes consagrados. E dentro dessa etapa, para a gente entender líderes consagrados, a primeira ênfase é na disciplina bíblica. Era um ensino neotestamentário sobre a disciplina eclesiástica que estava resumida em 3 etapas. Número 1, quem era disciplinado na igreja primitiva? Número 2, por que as pessoas eram disciplinadas na igreja primitiva? E terceiro, como a disciplina eclesiástica era realizada. Mas havia disciplina e havia a necessidade dela acontecer. Uma outra etapa nesse ciclo paulino era a organização permanente. Os líderes precisavam ser descobertos no meio da multidão para que pudessem ser desenvolvidos, equipados. O essencial era o reconhecimento das qualidades ou características da liderança, sejam elas naturais, sejam elas espirituais. Quando esses plantadores de igreja, quando tinham consciência dessas habilidades ou dessas características, eles passavam a ter entendimento e consciência da importância da liderança que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, estava providenciando para aquela igreja local. Por isso, era muito importante, e continua sendo, ensinar as marcas da liderança natural e espiritual para a igreja. Aqueles que se destacavam com bom testemunho, eles eram convidados e motivados a assumir um papel de liderança. Responsabilidade e treinamento. Eram treinamentos especiais que aconteciam, devem ser dados àqueles que são reconhecidos como líderes ou com potencial de liderança. Terceiro, o desenvolvimento da liderança. Podemos ver aqui, queridos, 2 quadros: a liderança natural e a liderança espiritual. Veja o quadro. O líder natural, ele é autoconfiante, conhece os homens, faz suas próprias decisões, é ambicioso, dá origem aos seus próprios métodos, gosta de mandar em outros, motivado por considerações pessoais, independente. Agora veja a lista do líder espiritual. Confiante em Deus, também conhece a Deus, procura achar a vontade de Deus, retrai seu próprio eu, descobre e segue os métodos de Deus, deleita-se em obedecer a Deus, motivado pelo amor a Deus e aos homens, e dependente de Deus. Viu só a diferença de líderes consagrados? Há uma grande diferença, o natural e o espiritual. 8ª etapa do ciclo paulino: os crentes recomendados. Nessa etapa, nós vamos ver a continuação dos ministérios.
A confiança de Paulo era tão grande, queridos, que não era em vão. Às vezes, membros da sua equipe, como Silas, como Timóteo ou outros, eram conclamados a continuar o ministério nas áreas de evangelização. Tito 1, verso 5. Tanto líderes leigos como aqueles que comunicavam o evangelho para estender a obra. Filipenses 2,15 diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então essa continuação do ministério envolvia brilhar no meio da depravação. Uma outra etapa dentro desse ciclo era a transição de liderança. Pedro e Paulo, eles foram designados como líderes, queridos, na transição da liderança de Cristo para os seus apóstolos. Em Cesareia de Filipe, Cristo deixou muito claro que Pedro iria desempenhar um papel de liderança para edificar a igreja do Senhor. Mateus 16, 18 e 19. Mas Cristo também deixa muito claro que Paulo iria desempenhar um papel de liderança na continuação da expansão da igreja de Cristo. Atos 9, de 1 a 22. Então essa transição em que alguém sai da liderança, mas alguém assume no seu lugar com a mesma fidelidade, com a mesma intensidade. Terceiro, a retirada do plantador de igreja. O plano era a saída do obreiro, que envolve pelo menos dois aspectos: a preparação da igreja local para essa etapa e essa realidade. Alguém vai sair e alguém vai entrar. Segundo, a utilização da liderança leiga. Assim, a igreja local vai ganhando a visão e responsabilidade para continuar e cumprir a sua vocação e o seu chamado. Nona etapa do ciclo paulino: relacionamentos continuados. Primeiro item dentro dessa etapa são os relacionamentos com a igreja missionária. A prova de fogo aqui, queridos, é quando o obreiro, o plantador de igreja, o fundador, ele vai deixar aquela igreja para que outro venha e assuma o seu lugar. É que o vínculo pode e deve ser mantido por causa do relacionamento em amor. Se o novo pastor da igreja ele não tem experiência adequada, é recomendável que o plantador de igreja, o fundador, permaneça ainda por algum tempo, até seu momento correto, crucial, para que o fundador saia e o novo pastor ele consiga tocar a igreja sozinho. Um segundo item dentro dessa etapa são os relacionamentos de igreja para com igreja. No século II, século III, no início da igreja primitiva, não eram muitas igrejas existentes. Então ficava muito mais fácil o relacionamento entre elas. Assim também como os crentes dentro de uma igreja local precisam se relacionar entre si, uns com outros, as igrejas cristãs, elas também precisam ter relacionamentos saudáveis para unir forças, trocar experiências e poder multiplicar outras igrejas para a glória de Deus. A igreja de Jerusalém, por exemplo, preocupada com a igreja em Antioquia, enviou Barnabé para ver como estavam as coisas. Atos 11, 22 a 26. Um outro item muito importante é o relacionamento de igreja à missão. Quando olhamos para João 15, 16, vamos percebendo que Jesus nos escolheu para darmos frutos e esse fruto permaneça. A igreja local ela precisa manter, queridos, a visão, a chama acesa para se relacionar com outras igrejas e plantar novas igrejas, trazendo o reino de Deus até as pessoas. Última etapa do ciclo paulino: igrejas missionárias convocadas. Dentro dessa etapa, igrejas missionárias convocadas, nós vamos perceber dois itens importantes. O primeiro deles, entendendo a missão.
Lucas registra que quando Paulo e Barnabé voltaram até a igreja de Antioquia, após a sua primeira viagem missionária, eles puderam relatar, está lá em Atos 14, 24 a 28, um breve relatório, e diz assim: chegando ali em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Naquela época, aquela conferência, aquele encontro, era a preocupação que tinha para compreender qual era o papel da igreja, qual era o papel dos apóstolos plantando novas igrejas. Como que os gentios iriam se encaixar no plano global de Deus, entendendo a missão. E o item 2 é praticando a missão. O princípio bíblico aqui fundamental diz respeito, queridos, à participação da igreja enviadora na missão. 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Ou seja, os macedônios, eles tinham contribuído muito mais aqui do que havia expectativa no coração dos apóstolos. Por quê? Qual era a motivação que eles tinham? Sabe qual era, queridos? Era o amor. O amor leva as pessoas e as igrejas a obedecerem a Deus, a obedecerem ao Senhor Jesus, a caminharem com o Senhor e serem bênção na vida de outras pessoas, a despeito das dificuldades e limitações. Quando entendemos a missão, nós temos condições de praticar a missão do Senhor. Bem, finalizamos aqui o ciclo paulino em 10 etapas muito preciosas. Qual é o desafio para você? Olhando para a sua igreja, como ela foi organizada, como ela surgiu, qual dessas 10 etapas a sua igreja vivenciou dentro do ciclo paulino? Você vai ficar surpreso, você vai perceber que muitas dessas etapas do ciclo paulino, a sua igreja local também viveu, também experimentou. Muito bem, uma vez que vimos todo o ciclo paulino, vamos ver um pouquinho agora sobre a história da igreja, a história de plantação da igreja nesse período. Século XVI, durante a Reforma Protestante, a igreja tinha, segundo Gilbertus Voetis, a igreja tinha 2 propósitos. Primeiro, a evangelização pessoal. E segundo, treinamento de líderes. Os pietistas desse período, do século XVI, enfatizavam mais a evangelização pessoal. Mesmo sendo um período em que surgiu um personagem muito importante na história, que era William Carey e também William Ward. Eram homens que marcaram o período missionário da era moderna. William Ward, um homem influente, na sua época, ele escreveu um artigo no jornal em 1805 que dizia o seguinte: ao plantarmos igrejas distintas, pastores nativos devem ser escolhidos e missionários devem preservar a sua característica original, dedicando-se ao plantio de novas igrejas e supervisionando aquelas já plantadas. Isso foi uma ênfase muito forte neste período. Passado esse período do século XVI, pulamos para o século XIX. 2 personagens surgem aqui que são eles, Harry Venn e Rufus Anderson. Eles compartilhavam que a plantação de igreja precisava ser intencional e ela teria 3 marcas muito importantes. São elas, que seriam autogovernável, autopropagável e autossustentável. Passado esse período, chegamos aos anos 80, em que Paul Hibbert, enfatiza que haviam 3 principais tendências na área de plantação de igreja. Nos anos 80,
Paul Hibbert vai mostrando que haviam 3 tendências naturais para a plantação de igreja. Essa primeira tendência era marcada por 2 personagens, McGraven e Winton, que tinha como ênfase em crescimento de igreja e evangelismo. A ênfase maior era nessas 2 partes. Já John Stott, ele enfatizava a abordagem holística, e essa é a segunda tendência. E a terceira e última é que Samuel Escobar e René Padilha, entre outros, trabalhavam a missão integral, ou seja, o foco em justiça social. Essas eram as 3 tendências nos anos 80 no mundo inteiro. Chegamos aos dias de hoje, então. É muito legal poder ver várias igrejas que foram plantadas no mundo e que marcam a nossa geração, como por exemplo, igrejas como Willow Creek, Half Neighbor, Vineyard, Hillsong, Life Church e muitas outras. O que essas igrejas têm em comum? O que fez com que essas igrejas que foram plantadas pudessem crescer, influenciar e repercutir em tantos lugares no mundo de hoje? Bem, a primeira coisa, a primeira marca é que o plantio de igreja, ela teve intencionalidade e planejamento. Isso é algo comum nessas igrejas que acabei de citar. Intencionalidade e planejamento. Uma outra marca que une e é comum a essas igrejas é que os novos convertidos se tornaram rapidamente membros da igreja local, fizeram parte do corpo da comunidade, o senso de pertencimento e de serviço. E por fim, treinamento para líderes locais para o engajamento e plantação de novas igrejas autogovernáveis. Então essas foram as marcas que uniram essas igrejas que são bem conhecidas no mundo de hoje. Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte: a própria paixão pela proclamação da palavra, se não revestida de fundamentação bíblica e teológica, funciona como um elemento fomentador de liberalismo e insensatez. Então vejamos algumas dificuldades que a gente pode encontrar para plantar novas igrejas. E a primeira delas é a dificuldade de entendermos a diferença entre igreja e templo. Nós fomos perdendo o valor do discipulado e fomos investindo mais tempo na estrutura do que em pessoas. Interessante, não é verdade? Igreja e templo. Esse conceito precisa ser trazido de volta. Para quê? Para que a gente possa entender que as pessoas é a igreja de hoje. O templo é uma estrutura que ela pode ser adaptável, ela pode se ajustar da maneira e do local onde nós estamos. Segunda dificuldade de plantação de igreja é a demora na introdução, no acolhimento, de trazer os novos convertidos para fazer parte da igreja local, na integração, de poder tirar a pessoa de um estágio de desconhecimento da palavra de Deus para ser um crente maduro e reprodutivo. Essa é a segunda dificuldade para a plantação de igreja. Terceira dificuldade é a despreocupação com a fundamentação teológica e a atração para mecanismos puramente pragmáticos. Então, quando não enfatizamos, não nos focamos na parte doutrinária, na parte da palavra de Deus, na parte prática, como aplicar isso na minha vida, então fica uma coisa muito superficial, dificultando a entender o momento que eu estou vivendo e o que a Bíblia tem para me ensinar, para superar e vencer essa situação. A quarta dificuldade é pregando o evangelho sem sentido, perdendo o valor social
e cultural. Nós pregamos algo que está desconectado do grupo social e da cultura em que estamos. Nós pregamos algo que não tem sentido, não faz conexão, que não atende e não atinge o coração das pessoas. Quinta dificuldade: a pressa para plantar uma igreja cria uma enorme oportunidade para um sincretismo e o nominalismo. As pessoas até podem aderir, agregar, mas sem transformação, sem mudança. Então não podemos ter a pressa de plantar uma igreja e abrir mão para que o sincretismo, o nominalismo seja uma coisa comum. E por fim, o excessivo investimento na estrutura da missão. Ou seja, a igreja vai se desgastando pessoas, recursos e tempo, quando a prioridade é investir na proclamação do Evangelho, é falar o poder do Evangelho, o que o Evangelho provoca na vida das pessoas, a transformação, as mudanças que acontecem por causa da chegada do Evangelho. Essas são algumas dificuldades para se plantar uma igreja. E é interessante, você vai ver aqui um link que vale a pena, bem curtinho, sobre plantação de igreja. E olha, a gente começa uma plantação de igreja porque a gente quer ganhar um bairro, uma cidade, um povo para Jesus. A gente começa evangelizando, ganhando o coração da pessoa como amigo. E aí ela vai vendo Jesus perto de nós, vai vendo Jesus em nós. Então a gente começa na evangelização, cria um pequeno grupo, esse pequeno grupo que vai crescendo, vai sendo transformado e vivendo experiências transformadoras, vai crescendo. E a partir desses pequenos grupos, 2, 3, 4, 5, e aí então nós podemos utilizar um espaço que não vai ser desperdiçado durante a semana. Ele vai ser utilizado naqueles dias apropriados, horários apropriados, e não há necessidade do investimento tão alto em uma estrutura. Só a partir do momento que você tem um número de pessoas que corresponde a uma real necessidade de comprar um espaço, de construir algo ou mesmo de comprar, aí sim plantamos uma igreja. E a palavra é essa, no sentido orgânico, de plantar igreja, e não de abrir uma igreja, um CNPJ. Há uma grande diferença. A minha oração, a minha expectativa, que você tenha fogo no seu coração para ganhar pessoas, para poder proclamar o Evangelho e a partir daí plantar uma igreja, que são vidas preciosas, andando e conhecendo Deus vivo e poderoso. Até a próxima.